Bom dia, crianças. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Estamos finalizando a semana, já é sexta-feira, e hoje nós iremos estudar matemática com a temática Juntos Somos Mais Fortes, com foco em tabelas. Vocês lembram o que são tabelas? Com certeza já viram bastante. Então vamos começar. Na nossa aula de hoje, o nosso objetivo é promover uma campanha para que todos participem das aulas remotas. Eu tenho percebido ao longo dessa semana do quanto vocês desejam voltar para as nossas aulas presenciais, mas o momento ainda pede que sejam trabalhadas os conteúdos, as nossas aulas, através do ensino remoto. Então, nós vamos tentar promover essa campanha, tanto na nossa aula de matemática, como na aula de português, que vocês participem, que vocês realmente se integrem a essa metodologia, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso, professor? Bom, a gente vai conhecer o boletim de participação. De quem? Dos alunos do terceiro ano A e B de 2020. Quem eram esses alunos? Justamente vocês, hoje do quarto ano. Turma única, tá, turma? Hoje vocês estão juntos, a turma do terceiro ano A e B compõe o quarto ano do turno da tarde. E aí a gente vai analisar como é que vocês se saíram nas aulas remotas lá no terceiro ano. Será que vocês foram bem? Encaminharam todas as atividades? A gente vai descobrir tudo agora. Vamos lá? Olha só o que eu tenho aqui de informação que eu consegui no boletim de participação da Secretaria Municipal de Educação. Eu tenho aqui a taxa de participação nas aulas remotas do terceiro ano. Isso de 2020 da Escola Antônio Dutra de Souza. E como vocês podem observar, eu tenho as informações do mês de abril a dezembro. Por que abril, professor? Porque nós paralisamos as aulas já no mês de março e iniciamos com as aulas remotas já no mês de abril de 2020. Por isso que a gente vai considerar a partir do mês de abril. Vocês podem observar aqui nessa tabela, que é o que nós vamos trabalhar bastante hoje, tabela, que no mês de abril vocês tiveram 90,15% de taxa de participação. Ou seja, para vocês entenderem melhor, quando a gente chega a 100%, isso equivale ao todo. Ou seja, quanto mais próximo de 100%, mais participação de vocês. Quando a gente alcança 100%, significa que todos os alunos enviaram todas as atividades. Já pensou se a gente chegasse a 100%? Que tal a gente chegar agora esse ano no 100%? Todo mundo fazer as atividades que foram solicitadas. Justamente o nosso objetivo, lembram? Que era tentar fazer uma campanha de conscientização? Justamente, vocês observando esses dados, vocês agora sabem que a nossa meta é 100%. Mês de abril, vocês estão vendo que foi 90,15%. Já no mês de maio, 94, já está aumentando. No começo vocês tiveram muita dificuldade, as famílias também estavam com muita dificuldade para acesso, mas vocês podem observar que vocês foram só aumentando. No mês de junho foi 97, olha só como está próximo do 100%. No mês de agosto foram para 98,43%. Setembro aumentou mais um pouco. Já em outubro, não sei o que aconteceu com vocês, caiu para 95,83%. Mas aí vocês viram, opa, a gente não pode ficar aqui. E aí vocês deram a volta por cima e em novembro já chegaram a 99,12%, quase que ficava 100%. Ou seja, no mês de novembro e dezembro vocês fecharam com chave de ouro. Praticamente deixaram pouquíssimas atividades para entregar. Foi por pouco que não chegamos a 100%. Mas eu acredito que agora no quarto ano todo mundo vai se comprometer a fazer as atividades, vai pedir ajuda na família, vai pedir ajuda ao professor e não vai dar trabalho em casa, viu? Já deixa esse recadinho aí para vocês. Nada de dar trabalho para o irmão, para a mamãe, para o papai, para quem ajuda vocês. Quero que vocês ajudem eles também, tá? Sendo ágeis, prestando atenção, assistindo todos os vídeos. E aí, com certeza, aprendizagem garantida e 100% de participação.
Mas como eu falei para vocês, nós temos aqui uma tabela. Olha só a tabela aqui que eu fiz para mostrar para vocês da taxa de participação. E eu quero que vocês agora identifiquem os elementos de uma tabela. Quando eu vou construir uma tabela, eu preciso fazer o quê? Eu preciso identificar que a tabela é composta de colunas. Presta atenção. A tabela é composta de colunas e linhas. Olha só a quantidade de linhas que a gente tem nessa tabela que eu havia mostrado para vocês. Temos aqui muitas linhas. Então, uma tabela é composta de colunas e linhas. Isso que eu chamo de corpo da tabela. Estão conseguindo acompanhar? Caso tenha alguma dificuldade, volta o vídeo para tentar compreender melhor. Então, eu estou mostrando aqui para vocês o corpo de uma tabela, que é composto de colunas e linhas. Além do corpo da tabela, nós também temos aqui o título. Não pode esquecer do título, porque ele que vai nos dar referência para sabermos identificar do que se trata essa tabela. No caso, esta era a taxa de participação nas aulas remotas do terceiro ano A e B, hoje, quarto ano. Então, nós temos o título, nós temos o corpo, que eu já mostrei para vocês que eram as linhas e colunas, e nós temos a fonte. Professor, o que se trata a fonte? A fonte é o local onde nós tiramos a informação. Eu não posso fazer uma tabela com qualquer informação, eu preciso ter uma fonte. Seja a secretaria, seja a escola, seja uma pessoa que você faz uma pesquisa, você vai sempre ter um local de onde tirou essa informação. E a gente coloca isso na fonte. Compreendido? Vamos lá. Eu trouxe aqui um outro exemplo de tabela. Casos de coronavírus no Brasil por estado. Isso lá no comecinho da pandemia, por isso que os números estão pequenos. Então, só para a gente reforçar, para a gente fazer uma revisão. Qual será o título? Onde está o título? Casos de coronavírus no Brasil por estado. E essas palavrinhas, essas linhas, colunas são o quê? Corpo. Corpo da tabela. E aqui embaixo nós temos a fonte. Essas informações dessa tabela foram retiradas do jornal O Povo, que foi publicado no dia 23 de março de 2020. Então, nós temos aqui um exemplo, mais um exemplo de tabela para ajudar vocês em quê? A nossa atividade de hoje. Que tal a gente construir tabela? Aceita esse desafio? Lembra que nosso objetivo era conscientizar vocês da importância da realização das atividades remotas. Então, a gente não pode deixar de fazer essa tabela. Vai sentir dificuldade? De jeito nenhum, porque eu vou explicar tudo bem direitinho agora. O que é que nossa atividade quer? Construir uma tabela referente ao cronograma de atividades quinzenais. Professor, o que é cronograma de atividades quinzenais? Eu vou já mostrar para vocês e vocês vão entender facinho. E aí, na hora da construção, vocês não podem esquecer de colocar o título e a fonte, porque o corpo é automático, né? Quando você for construir e colocar os dados, você tem um corpo, e aí não esquecer do título e da fonte. E aqui nós temos o cronograma. Esse cronograma é a quantidade de atividades que vocês devem fazer numa quinzena, ou seja, 15 dias, 2 semanas. Então, quando a gente se refere a 15 dias, no total, né? Considerando que o mês tem 30 dias. Mas aqui a gente sabe que a semana a gente só estuda 5 dias, tá bom? Para não confundir. Então, nessa quinzena, primeira quinzena de fevereiro, nós temos aqui a primeira semana e a segunda semana. Então, vocês, printa essa tela, que é para vocês consultarem, ou anota ela em algum local, porque vocês vão precisar desse cronograma para fazer a atividade de hoje, que é justamente essa tabela que eu já comecei para vocês. Olha aí como eu sou bacana com vocês. É essa tabela que vocês vão fazer no caderno. Presta atenção. Lembram da atividade? Eu pedi, vocês deveriam construir uma tabela. Eu já comecei essa tabela para vocês. Então, vocês vão começar, né, essa tabela, conforme eu estou apresentando nessa tela. E aqui vocês podem observar que vocês vão ter as disciplinas. Quais são as disciplinas que vocês estudam na quinzena?
matemática, português, história, geografia, língua estrangeira, que é o inglês. E aí vocês vão colocar o nome de todas as disciplinas aqui na tabelinha de vocês. Fiquem atentos. Coloca o nome de todas as disciplinas. Não esqueçam de nenhuma, tá certo? E aqui na outra coluna, vocês vão colocar a quantidade de atividades. Aqui nós vamos identificar quantas atividades vocês vão fazer numa quinzena. Se vocês voltarem aqui, olha só, no cronograma. Matemática, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês vão fazer 6 atividades de matemática. Não pode deixar de entregar nenhuma, porque precisamos de 100%. Lembram lá do início? Pronto. Então, nós temos 6 atividades de matemática. E eu já coloquei aqui para ajudar vocês. Tá certo? E aí vocês vão completar. Português, coloca a quantidade. História, coloca a quantidade. Para ajudar vocês, aqui significa, ó, língua portuguesa, ensino religioso, história, língua estrangeira, que é o inglês, ciências, arte e educação, educação física e geografia. Certo, turma? Então, vocês vão contar quantas atividades vocês vão fazer de cada disciplina nessas 2 semanas, ou seja, nessa quinzena. E vão completar. E aí, o que é que vocês não podem esquecer? Do título. Vocês têm que criar um título para a tabela de vocês. O corpo vocês vão preencher com as disciplinas e a quantidade de atividades. E a fonte. Professor, qual é a fonte? Eu já falei para vocês que vocês vão preencher a partir do cronograma de atividades, né, que foi disponibilizado, o cronograma de aulas quinzenais. Está tudo aqui no vídeo. Assistam quantas vezes for necessário para não ficar dúvida. Repetindo, construir essa tabela no caderno e completar ela com muita atenção. Estamos finalizando mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido. Fico grato pela atenção. Desejo um bom trabalho para cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.